quem dizeis que eu sou? Essa pergunta simples, objetiva e direta grita hoje dentro de cada um de nós. O próprio Jesus nos pergunta isso hoje. Quem sou eu para você? E vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo impactante, não é verdade? Ela grita dentro de cada um de nós. Porque para a gente responder isso é preciso conhecer esse Jesus. Para que a gente possa falar de algo, é preciso conhecer esse algo. Para que a gente possa falar de alguém, é preciso conhecer esse alguém, ter uma experiência com esse alguém. Eu lembro que certa vez eu fui apresentar um evento, eu era o cerimonial, eu era o apresentador de um evento. Eu precisava apresentar vários palestrantes, mas eu não conhecia nenhum deles, então eu precisei estudar a vida de cada um deles, mas por mais que eu estudasse a vida deles, eu não conhecia, eu não fui impactado por essas pessoas. Então eu fiz ali uma boa apresentação, falei de que eram doutores, mestres, de tudo aquilo que eles tinham feito na vida, de quantas pessoas eles já haviam impactado nessa vida, mas eu não havia sido impactado por eles. Então aquelas pessoas não foram tocadas por aquilo que eu estava falando, porque eu estava falando algo que eu tinha estudado, mas não algo que eu havia experimentado, entende? Aqueles palestrantes tiveram que eles mesmos impactar o público que estava ali. Isso que acontece conosco, para que a gente possa falar desse Jesus, dessa pergunta que grita hoje dentro de cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Para que a gente possa responder, é necessário conhecer esse Jesus, é necessário termos uma experiência com esse Jesus. E é isso que a gente vê no Evangelho, esse Evangelho de hoje. Hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo, dois grandes homens, dois grandes apóstolos que tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Eles conviveram com Jesus, tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Pedro conviveu com Jesus durante 3 anos. Pedro viu Jesus ressuscitar mortos. Pedro viu Jesus andar sobre as águas. Pedro conviveu ali com Jesus. Ele era um grande empresário, ele tinha uma companhia de pescas e largou tudo para seguir Jesus. Ele teve essa experiência pessoal com Jesus. Paulo era um homem poderoso. Paulo mandava prender, mandava matar os cristãos, mas ele também teve uma experiência pessoal com Jesus. Ele fala isso, eu também vi o Senhor, foi tocado por esse Jesus e largou tudo para difundir, para pregar a palavra de Deus até os confins do mundo. Os dois tiveram essa experiência incrível, fantástica, pessoal com Jesus. Gente, a experiência deles foi tão forte que Pedro, aonde ele passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. Olha que coisa forte. Ele estava tão cheio de Deus, ele estava tão cheio desse Espírito Santo, tão cheio do amor de Deus, de Jesus, que a sombra dele curava. Paulo não podia estar em todos os lugares, as pessoas pegavam o manto de Paulo, o suor de Paulo curava, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque tiveram essa experiência pessoal com Jesus. Então eles podiam falar quem era Jesus para eles. Eles podiam falar, eles tinham essa experiência de falar quem era Jesus para cada um deles. E vós, quem dizeis que eu sou? É esse o Evangelho de hoje. Jesus pergunta para os seus apóstolos, o que o povo está falando que eu sou? Jesus havia impactado a vida de muitas pessoas. Então os apóstolos começaram a falar aquilo que o povo falava. Olha, eu li sobre isso, eu vi sobre isso, eu escutei falando sobre isso. Mas Jesus não queria saber o que eles haviam escutado. Jesus queria saber, e vocês? O que vocês falam de mim? Quem sou eu para vocês? E é isso, meus irmãos, que Ele nos faz hoje. Essa pergunta que Ele nos faz hoje. Isso, essa pergunta que não quer calar, essa pergunta simples, objetiva e direta. E vós? Você que está aí, quem dizer que eu sou? Fique com Deus, foco, força e fé.